Oi, turminha, tudo bem? Olha o tio Toninho aqui novamente. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais de história, nós já estamos terminando o capítulo, então nós vamos pegar o nosso livro na página 76. Nós vamos ver as transformações na sociedade. Então vamos lá. Durante o período populista, ocorreram muitas transformações no Brasil. A população cresceu rapidamente, o número de habitantes nas cidades aumentou e a industrialização foi ampliada. A escolaridade, embora ainda distante das metas propostas, avançou significativamente. A elite passou a ser constituída pela classe alta urbana, os empresários. O que aconteceu? A população aumentou, então houve necessidade de fazer, mais produtos. Então, mais pessoas consumindo, mais produtos, mais empresário, mais dinheiro. E conclusão, mais indústria, a necessidade de mais produto, houve necessidade também de mais mão de obra. Então, as pessoas vinham trabalhar nas indústrias. Conclusão, mais gente trabalhando nas indústrias, precisava de mais casas, para que essas pessoas pudessem morar. Então houve uma explosão, de pessoas trabalhando, sem lugar para morar, então começou a crescer de uma forma desorganizada. A elite passou a ser constituída pela classe alta urbana, empresários. A classe média, comerciantes, funcionários públicos, pequenos empresários cresceu em número e em poder de compra, e a quantidade de operários alcançou a casa dos milhões. Olha quantas pessoas trabalhando, Então, cresceu muito o número de pessoas trabalhando nas indústrias, nas fábricas. Com o aumento do poder de compra, a população brasileira passou a consumir mais produtos industrializados. Assim, as empresas produziam mais e geravam mais empregos. Os primeiros anos na TV. Agora nós vamos falar um pouquinho na TV. Nós falamos sobre a era do rádio, que Getúlio Vargas usou bastante o rádio, para conseguir manipular a população. Agora nós vamos falar, a TV chega ao Brasil nos anos 50, a TV preto e branco, não é a TV que vocês têm agora em casa, Era uma TV com tudo em preto e branco. A princípio, eles levaram o mesmo tipo de programação que eles faziam no rádio para a TV. Depois começaram a mudar. Inclusive, as novelas eram gravadas dia a dia, Não era eles gravavam e passavam. Era automaticamente, eles faziam ao vivo. Bom, a TV era branco e preto. Depois vai chegar uma fase que eles vão colocar uma tela para poder amenizar mais a situação. Era uma tela azul que se colocava na frente, como tela de computador. E mais adiante, o que eles irão fazer? Eles inventam uma tela que é dividida em 3 cores. Em cima azul, uma faixa azul, no meio uma faixa rosa e embaixo uma faixa verde. Por quê? Para facilitar os jogos de futebol. Então o azul, quando você olhava, você via o céu azul, a parte rosinha as pessoas e a parte verde embaixo o gramado. Era fácil comprar essa tela? Não era fácil, não era tão barato. Eu me lembro que meus pais compraram a tela azul, essa tela colorida, Nunca nós conseguimos comprar porque era caro. E logo depois surgiram as televisões, ou as TVs coloridas. Vamos lá. Os primeiros anos da TV no Brasil. Um dos produtos mais desejados no período populista eram os aparelhos de TV. No início eram raros e caros. Somente os mais ricos tinham televisores em casa e as transmissões eram em preto e branco. Os primeiros programas eram similares aos de rádios, como noticiários e entrevistas, mas logo surgiram programas de auditório, telenovelas e transmissões esportivas. A primeira emissora de TV brasileira, a TV Tupi, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Com o passar do tempo,
mais pessoas tiveram acesso aos aparelhos e diversas emissoras surgiram, como a Record, 1953, a TV Excelsior, 1960, a Globo, 1965 e a Bandeirantes, 1967. Vamos ver agora, aqui, ó. Ainda vamos falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades. Então vamos voltar lá para a foto das cidades. No período dos governos populistas, as áreas urbanas cresceram rapidamente. As grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador passaram por transformações semelhantes à quantidade de edifícios aumentou, áreas desocupadas passaram a ser habitadas, novas construções surgiram, enquanto outras foram demolidas e a paisagem natural sofreu grandes alterações. Ou seja, o número de pessoas nas cidades trabalhando, nesses grandes centros, então houve necessidade de construir mais casas, edifícios. Então os lugares que estavam antes eram desocupados, esses lugares começaram, aliás, a ser ocupados com construções. Algumas construções que eram velhas, que eles diziam que deixavam a cidade feia, foram demolidas, foram construídas novas, feito novas construções desses lugares. Então a cidade está passando por alterações, a cidade está modernizando. Com essas mudanças vieram os problemas relacionados ao crescimento desordenado das cidades, a falta de planejamento e o grande aumento da população nas áreas urbanas acarretaram mais poluição, congestionamentos, concorrência, habitação e agravamento da violência. Então, o que aconteceu? Aqui houve uma carência de habitação. Muita gente, poucas casas, para morar. Então, houve uma procura grande de casas para morar. Conclusão, com isso os aluguéis aumentavam, os imóveis aumentavam, E muita gente morando nessa situação, muita gente vindo para a cidade, as cidades passaram a começar a ser violentas, com assaltos, assassinatos. Essas situações permanecem até hoje nas grandes cidades brasileiras. Então, até hoje nós temos, as cidades maiores são cidades violentas. E nós precisamos ter cuidado quando nós vamos visitá-las, ou até mesmo, nós que residimos numa cidade grande como Campinas. Agora nós vamos falar sobre o racismo. Vamos lá. Página 79. O racismo nos meios de comunicação. Os meios de comunicação que se popularizaram nas primeiras décadas do século XX, como jornais, revistas, rádio e televisão, muitas vezes deixaram de lado a representação da população negra. Então, sempre a população negra era deixada de lado. Tínhamos bons artistas que conseguiam, tinha no sangue, tinha essa veia artística no sangue, mas não conseguia serviço. Como até hoje, se nós olharmos no nosso meio de comunicação, o número de pessoas negras é bem menor. Mesmo com a divulgação da ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial, ou seja, que não havia diferença entre brancos e negros, na prática, pessoas negras eram excluídas da maioria dos veículos de comunicação. No teatro, não era raro que personagens negros fossem interpretados por atores brancos, com o rosto pintado. Então, tinha personagens negros nas peças, porém, ao invés deles buscarem uma pessoa negra para fazer o papel, não. Eles colocavam pessoas brancas e pintavam o rosto de preto para representar a pessoa negra. Então, isso era um racismo assim, bem escancarado. Em 1944, surgiu no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, TEAM, que valorizou as características da cultura afrodescendente e deu oportunidades de trabalho a pessoas negras. Quando o TEAM foi criado, promoveu aula de alfabetização, pois grande parte da população negra era analfabeta.
Sim, uma grande parte da população negra e da população também branca em geral, né? A população era analfabeta. Então, e os negros, como sempre é deixado de lado, o maior número de analfabetos eram os negros. Então a gente percebe que o racismo sempre houve, né? Desde sempre houve, e essa luta é constante, né? Para que acabe esse racismo. E é estranho porque o nosso país é uma miscigenação de raças. Então não deveria existir esse tipo, né, de separação, de racismo. Infelizmente existe. Tá? Acompanhando, falando sobre o racismo, eu estava lendo esta semana sobre a nova lei, né, que estão criando para que haja mais políticos negros no Brasil. Então, estão acontecendo muitos candidatos que antes se declaravam brancos, hoje estão se declarando pardos, né? E os pardos estão se declarando negros. Por quê? Para ter chance na política. Né? Nem sempre aquele que se declara pardo, né, realmente é pardo. Mas por quê? Estão usando isso daí para poder ganhar os votos da população. Então, nós, né, que somos brasileiros, sempre temos que estar atento a tudo isso. E em relação ao racismo, não deve existir, realmente não deve existir. Não somente a cor, há aspecto nenhum, porque o racismo não é legal, né? Você ficar medindo a pessoa pela cor, pelo que ela é, pela idade, né? Somos todos iguais, todos perante Deus. Isso que é legal, a gente tem que ter isso em mente, que somos todos iguais. Tá, turminha? Espero que vocês tenham gostado deste capítulo que nós terminamos hoje. E após as atividades avaliativas, nós começaremos um novo capítulo em história. Um abração, fica com Deus.